Fala galera, tô aqui de novo e hoje com convidados mega especiais para abordar um tema que eu deixei para vocês. Você tem um bom coach? E aí? Eu tô com dois caras feríssimas. Um deles dispensa apresentações. É o cara que entrou por uma portinha e falou assim, ó, e aí Javier, vem cá que eu vou te ensinar um movimento. Meu coach desde 2012. No meio da minha trajetória apareceu um outro, em 2012 também, um pouquinho antes de conhecer o Thiago Reck, ou melhor, no mesmo dia, Rodrigo Rocha. Na época ele era da CrossFit SB, tava lá numa competição 12.5. Foi onde eu conheci esses meninos, mas agora eu vou deixar eles se apresentarem antes da gente abordar esse assunto que vai gerar muito conteúdo. Fala galera, meu nome é Thiago Reck, eu sou um dos primeiros treinadores de CrossFit do Brasil, né? O primeiro treinador que o Joel contratou na CrossFit Brasil. E ao longo do tempo aí eu venho desenvolvendo vários projetos, CrossFit Sampa, sou consultor da Fortify, tenho a Hack Performance e também às vezes eu dou entrevista com o Chiquinho de Hostess. Boa, eu sou Rodrigo Rocha, né, mais conhecido como Coach Rocha. Também estou no CrossFit aí de 2010 para 2011, já há um bom tempo, sou proprietário da CrossFit Moema, da CrossFit Imbatível também. Enfim, realizo um trabalho, tenho um trabalho com as planilhas, enfim, já fui para Angola, já tenho um trabalho grande aí dentro do CrossFit também. Competiu regionais. 3 vezes. Multi-empresário, cheio das CrossFits espalhadas por aí. Vamos que vamos. Pessoal, então vamos parar e pensar uma coisa. Vocês conheceram quem é o Thiago, ele falou algumas especificações dele, conheceram quem é o Rodrigo e vocês conhecem quem eu sou, onde eu trabalho, o tipo de trabalho que eu faço. Todos aqui são coaches. Todos aqui têm uma história. Eu conheci eles em 2012, mas eles começaram antes disso. E digo mais, a gente começou no CrossFit um pouco antes disso, mas antes disso a gente já era coach. A gente tinha objetivos e tinha alunos. E aí, a pergunta que a gente tem que abordar hoje, eles têm um bom coach? Thiago, Rodrigo, os alunos de vocês têm um bom coach? Qual a característica de um bom coach? Ou qual a característica de um mau coach? Como que será que está tudo isso no Brasil hoje? O que você pensa sobre características? Vamos colocar primeiro de um bom coach. O que você acha, Tia? Quais são as qualidades, as principais que um coach tem que ter para atingir o objetivo do aluno? Empatia. Empatia com o aluno, né? O aluno não é uma máquina de computador, o aluno não é um carro, o aluno é um ser humano. E uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade foi que a gente ia trabalhar com seres humanos. Trabalhar com ser humano, você precisa de empatia. Empatia está envolvido com o amor no que você faz. Empatia está envolvido com aquela pessoa precisa de você e você precisa ajudar ela. Isso é ser um bom coach. Agora, o lastro que ele tem é um detalhe importante, mas que não serve de nada se você não tem empatia pelaquela pessoa que está pedindo sua ajuda. Isso para mim é ser um bom coach. Que fala o que é ser um mau coach? É não ter isso. É a minha Totalmente opinião. O contrário. E você, Rô, o que você pensa sobre isso? Eu acho que hoje em dia, com o crescimento do CrossFit, né, especificamente, eu acho que o número de boxe, o número de profissionais que estão atuando dentro dessa área, eu acho que foi um pouquinho desordenado, né? Não deu tempo de todo mundo se fixar como um bom treinador, de correr atrás, porque a maioria das universidades hoje privadas, elas não têm todo esse detalhamento sobre levantamento olímpico, sobre ginástica olímpica, um bom trabalho sobre atletismo. Você passa por por atletismo você tem na universidade, mas você não tem nessas outras matérias. Então eu acho que muita gente não teve uma boa base em cima disso. E com isso não conseguiu também buscar muita informação. Então acabou passando para frente aquilo que ele aprendeu dentro de outro box, com outro treinador. Então eu acho que essa questão. Eu acho que um grande ponto hoje de um treinador, eu acho que ele tem que se importar com o aluno. Acho que se importar com o cliente. A gente vive, eu trabalhei como personal, coordenador de academia, e a gente sabe como é que é. Todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus porquês para não treinar, né? Então você, como treinador, se você se importa com o seu cliente, se importa com o seu aluno, você faz com que ele tenha
a vontade de estar presente dentro daquele espaço. E ali ele vai praticar atividade física, mas não somente a prática da atividade física que é o principal, né? Então eu acho que um bom treinador ele sabe envolver, ele sabe trazer esse cliente e mostrar para ele que aquilo é uma parte do dia a dia dele, né? E o mau treinador, eu acho que hoje, se nós formos falar em termos geral, é em termos de atendimento, né? Aquele cara que fica no celular, é aquele cara que não presta atenção no aluno, é aquele cara que não desenvolve um planejamento de treino, é um cara que não tem um envolvimento na aula. Então, um mau treinador é o cara que não está nem aí com o processo que está acontecendo ali. Eu acredito que um bom coach ele tem que ter todas essas características que vocês disseram. E hoje a gente acaba tendo algo que acontece em todo box, que é uma aula para 25 alunos. Uma aula para 30, 35, opa, aí o coach também tem que ter esse discernimento. Porque eu acho que o bom coach tem que saber, opa, tem 35. Conversar às vezes com o dono do box, se ele não for o dono, para também saber um número de pessoas que ele pode dar conta, que tenha controle. Porque os alunos têm um objetivo diferente do outro. Aula das 7 da noite. A gente tem aquele aluno, o iniciante, a gente tem aquele senhor que chegou, trabalhou o dia todo, a gente tem aquele aluno que chegou, só tem aquele horário para treinar, mas ele quer competir, a gente tem aquele aluno que está ali e está voado, tem o que chega atrasado. E aí, como que a gente pode lidar com tudo isso? O bom coach, ele vai chegar, vai entender tudo isso e vai direcionar, ou você chegou atrasado, bora, espera a próxima aula, vai ter que aprender a ter disciplina. O que vocês pensam sobre todos esses alunos que a gente tem num desenvolvimento postural nosso, profissional? Quando você trabalha com um grande número de pessoas, né, e essas pessoas são diferentes entre elas, né, apesar de estar num ambiente que tem regras de um objetivo comum, né, foram lá treinar, no caso do CrossFit treinar em alta intensidade, mas quando você tem muitas pessoas sob o seu comando, né, você está orientando, você precisa ter uma liderança e um respeito, né? Você precisa ser líder e precisa ser respeitado pelas pessoas. Quando as pessoas que estão naquele ambiente te respeitam, que você ganhou o respeito delas, né? Então você tá sendo um coach diferente, porque você ganhou o respeito de todos. Então, se eu tenho um respeito desse senhor, daquela aluna nova, com mais medo, que entendeu já que a minha primeira abordagem com ela foi, iremos ter um processo aqui de evolução, e ela entendeu e começa a me respeitar. Aqueles alunos mais antigos que te respeitam também. Porque quando eu falo liderança, eu não estou falando de uma pessoa dando ordens e berrando com todo mundo. Porque liderança não é só isso. Liderança é você dar poder também para as outras pessoas. Então, eu penso assim, aquele cara que é experiente, eu dou poder para ele me ajudar na aula também. Olhar também se tem alguma coisa que eu não vi e ele me passa essa informação. Eu adoro esses alunos, porque são os alunos que estão fazendo crescer o ambiente e desenvolver aquele ambiente de treino, desenvolver aquele projeto que você tem, porque aquele aluno faz parte do projeto e ele, ele encabeça o projeto porque ele é um dos primeiros alunos. E eu deixo esse aluno também assumir algumas coisas, de me ajudar e olhar coisas e falar, o que você acha daquele? Ele está agachando certo? Vários alunos falaram, nossa, ele não está, obrigado por ter avisado. Um bom coach, ele utiliza do próprio aluno como seu aprendizado. Sim, não existe um bom coach, não é correto falar que você tem que ficar atento com os 20 alunos treinando e corrigir os 20, isso não existe. Corrigir os 20, então você precisa ter 5 alunos para cada coach. Beleza, isso também é uma fórmula, 5 alunos para cada coach, só que é uma fórmula que é muito caro para o estabelecimento, para o box. Isso por si só não é insustentável, né? Você ter, a não ser que o ticket médio seja R$1.000, aí você consegue pagar um coach para 5 alunos. Mas você precisa ter o respeito dos alunos. E não é fácil alguém chegar lá e falar, eu irei respeitar esse treinador, e aqui quem manda é ele, e aqui o que ele falou eu tenho que entender. Posso até abordar e tirar dúvidas, mas ele é a voz final aqui dentro. E não eu com as minhas manias. O que eu penso, o que eu quero, e é assim. Não, aluno, mas não. Aí às vezes você nem precisa do coach. Às vezes a gente, como profissional, tem que saber, a gente tem que voltar, a gente tem que ser o quê? Aquele professor de escola. A gente tem que ser um educador. Eu nunca perdi isso. Eu trabalhei 10 anos em escola e eu não perdi. Eu, ao mesmo tempo que eu sou coach, eu sou treinador,
eu sou um educador. Porque eu simplesmente não ensino joelhinho para fora, isso, aquilo. Tem todo esse lado postural. Você, Rô, você que tem vários box, além de você ter turmas com todas essas características, eu acredito que de cidade para cidade também mude um pouco. Algumas características. O que você vê em tudo isso? Na verdade, assim, como proprietário, é muito, muito lindo falar de eu ter 3, 4, 5 treinadores no horário, né? Eu acho que assim, eu tenho CrossFit, é uma empresa, né? E eu não estou o tempo inteiro na empresa. Eu estou fora da empresa. E quando eu não estou na empresa, os treinadores que estão, eles têm que ser responsáveis pelas pessoas e pelo espaço e pelo ambiente. Então, assim, os meus treinadores, assim, vou te falar na CrossFit Moema, por exemplo, são treinadores que já trabalham comigo há 4 anos para cima. Então, todos eles têm autonomia. Quando eles estão na aula, eles têm o poder da aula. Nem eu, que sou o head coach ou que sou o proprietário do box, eu não tenho o direito de intervir. Eles tomam as atitudes que eles têm que ser tomadas. Já tive muito problema de treinador não tomar a atitude por achar que eu não ia. Não, você tem que tomar atitude. Tem uma pessoa atrapalhando, né, fala com ela. É você que vai falar, eu não vou entrar na sua aula e vou falar porque eu vou tirar a sua autoridade, né? O bom coach tem que ter iniciativa. Né? Então, eu acho que isso também parte da pessoa que está comandando ele, né? Então, eu acho que para se tornar um bom treinador, é igual na nossa vida, né? Nós temos mentores, nós temos pessoas que nós admiramos. E quando, por exemplo, nos meus cursos de periodização eu falo isso, não é vergonha eu chegar e falar que eu admiro o Javier, que eu admiro o Rec, não é vergonha, são pessoas com quem eu me espelho e faz com que eu estude e melhore mais. Então eu falo isso para os meus treinadores, vocês têm que me olhar, mas não como eu não posso fazer porque o Rodrigo, não. Cara, eu vou fazer porque eu vejo que ele corre atrás, eu também vou fazer, então essa autonomia que você tem. Então eu acho que eu posso ter 20 alunos na aula, eu posso ter um treinador, só que aí eu tenho que entender que o meu planejamento de treino é diferente, né? Se eu tenho 20 alunos, eu sei que eu tenho 20 alunos na aula e eu tenho um treinador, para que eu vou montar um treino XY? Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. E aí sim, formular tudo à minha volta para aquela realidade. Eu conheço box que tem 4 treinadores para atender 30 alunos, só que um trabalha e 3 fica parado. E o que adianta? Aí é um problema. Será que tem um bom coach e 3 maus coaches? Porque assim, acaba que você se escora, né? É igual o trabalho da prefeitura, um fica trabalhando e todo mundo fica em volta olhando, né? Então assim, tem disso. Então assim, eu tenho 4 treinadores, mas também eu não tenho o respaldo dos 4 treinadores, né? Tô dizendo, não é em geral, tô falando que existe. Mas enfim, eu acho que esse trabalho de número de alunos, de professor, é autonomia, né, cara? Tem que ter autonomia. Então, se a gente for parar para pensar individualmente num bom coach, será que a gente também tem que pensar num treinamento de equipe? Porque se um bom coach está dando a aula e 3 outros que também podem ser bons estão dispersos, será que não falta uma introdução deles? Ou um treinamento? Você tem um treinamento dentro do seu box? Aí a minha pergunta, como que vocês fazem para treinar ou para mostrar para o coach de vocês que esse é o padrão? E aí, quantos coaches você tem na Sampa? 4. 4 coaches. Quantos coaches tem por aula? Às vezes você pode falar 1 por aula, 2 por aula, não todas têm 2. Então, é que não é só na Sampa, né? Eu monto planilha para diversos boxes de CrossFit, onde eles tem um box, tem um dono de um box, na verdade ele tem 5 boxes de CrossFit. Você é o mentor. Ele tem, eu que oriento eles, mesmo que sendo uma orientação à distância, ele senta numa mesa de reunião com os, acho que 15 treinadores que eles têm, que ele tem, e eles ficam debatendo as coisas, as minhas orientações, né? Então assim, o que você está perguntando para mim, pelo que eu entendi, como que a gente prepara esse treinador? Fundamentos. Eu acho que você é um bom coach. E eu me considero um bom coach. Ontem eu escrevi assim, eu não dou aula, eu dou um espetáculo. E às vezes quando eu escrevo isso, as pessoas que leem de cara, podem ler e falar assim, nossa, o cara se... mas ele tá falando que eu tenho que me achar assim. Aí eu fiz uma reflexão. Mano, você tem que sentir, eu não dou uma aula, eu dou um espetáculo. Você também e eu também. Só que para eu dar um espetáculo, eu tenho que ter amor. Que foi o que você falou. Eu tenho que conseguir passar para os meus professores essa mesma essência. Porque se eu não gosto de estar lá, ou de dar aula, ou de acordar cedo, como é que você vai dar uma boa aula? Um exemplo que eu falo para meus treinadores é o seguinte, você pode dar 20 aulas por dia. Eu não quero saber quantas aulas você vai dar. Você pode dar 20, 24, você pode dar uma aula a cada hora.
Só que o aluno treina somente 1 hora. É o horário dele! Certo? Então assim, não importa se você deu 10 aulas e você está cansado. Cara, é a nossa profissão, paciência, é a vida. Mas ele não tem culpa. É a hora do espetáculo, é a hora do show. Se você trabalha no Circo de Solé, você faz 5 apresentações, você vai deixar de fazer a pirueta porque você está cansado? Não, você tem que fazer a pirueta, faz parte do espetáculo. E qual faz parte do espetáculo do treinador? É estar presente, é estar lá na hora. E essa é a parada, né? Tem que ter a presença, né? Você tem que estar, as pessoas têm que sentir que você está lá, eu acabei desenvolvendo nesses 10 anos de CrossFit um olhar à distância. Vira e mexe na Sampa, eu corrigia uma aluna que estava do outro lado, eu falei, olha as costas, daí eu lembro dela falando, como que ele vê? Eu tenho um olho aqui, cara, entendeu? É a presença dentro do ambiente. Então, você tá lá, tudo que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo. Então, um bom coach, experiência. ele tem que ter olhos nas costas? É isso que você está dizendo? Cara, ou ele tem que ser muito atencioso? Ele tem que se ligar nos detalhes? Eu tô olhando para vocês, mas tô vendo tudo que o Thiago faz. Eu tô olhando para vocês, mas tô vendo o que o Rodrigo tá fazendo. É ter esse olhar periférico. Você tem que saber tudo o que está acontecendo no ambiente, né? Então, você sabe que tem alguém... Mas assim, eu não sei nem explicar com palavras como que eu percebi que alguém vai fazer uma merda lá no fundo. Mas eu percebi, fui até lá e eu vi que ela pôs carga demais num back squat e não ia dar certo, eu fui lá e ajudei ela. O sexto sentido. Deve ser. Mas isso, você vai falar assim, putz, mas isso é talento? Não, dá para desenvolver. Tudo que a gente está falando agora, tem uma coisa que não mudou de tudo que a gente falou. Você, eu, o Rodrigo, a pessoa tem que gostar muito do que faz, cara. Ela tem que gostar muito do que faz porque daí ela usa o potencial dela, né? E eu só faço um elo de ligação que isso que ele acabou de falar. Você tem que gostar, você tem que ter amor. Pessoal, isso é em toda a profissão. Nós somos bons coaches exatamente por isso. Porque a gente gosta do que a gente faz. Seja para dar uma ou seja para dar 10 aulas. A gente pegou e a gente direcionou todos os nossos profissionais. Pô, você quer que você tenha bons coaches? Você também. Eu quero que trabalhe comigo gente que quer fazer. E quando o cara não quer? E quando você tenta direcionar... Ou sai do celular... Up, joelho pra fora, muito bom. Você vai falando isso e já fala, puta, isso aconteceu comigo. E aí eu pergunto assim, isso já aconteceu com o seu professor? Ou isso já aconteceu com a sua equipe? Como corrigir tudo isso? Como que vocês fazem um mau coach virar um bom coach? A primeira coisa, pra eu passar a bola pra vocês, pra você ser um bom coach, se você ainda não tá no padrão, ou se você quer melhorar, você tem que querer. Depois disso, o que eles vão fazer? Então, na verdade assim, que nem no box, onde eu sou head coach agora em Ribeirão Preto, né, a gente faz reunião, eu vou pra lá a cada 15 dias, então toda sexta-feira a gente tem reunião. Então esse é um ponto. Então ali a gente consegue tirar todas as arestas, cortar tudo que tá de errado e tudo mais. Outro ponto que você falou, né, tem treinadores que não vão querer. E aí você tem características de pessoas na vida, no trabalho e tudo mais. Tem pessoas que elas não são engajadas em ser o melhor profissional do mundo. Ela não quer, ela não tem essa necessidade. Mas ela tem que ser um bom treinador. E aí você vai ter treinadores que superam a expectativa, aqueles caras que são demais, e os treinadores que dão uma boa aula. Só que esse cara, ele não vai ser o querido, ele vai ser um bom treinador, ele vai ser respeitado, só que ele, infelizmente, ele não tem essa característica de vou fazer todos os cursos da vida, eu vou aplicar tudo, eu vou começar a montar, cara, quer me ajuda, eu tô sabendo. Não. Então eu tenho treinadores que são assim, que são pessoas que são ótimos treinadores, mas que você tem que ficar sempre aí, cara, traz uma novidade aí também, né? Não é só eu que tenho que trazer novidades, né? Então eu acho que faz parte, né? Você não vai conseguir trabalhar com 10 pessoas excepcionais, eu acho, no meu ponto de vista, porque tem pessoas que, na vida dele, ele não quer ter o melhor carro do mundo, ele não quer ter a melhor casa, ele não quer ter a melhor esposa, ele não quer ter... Cara, ele só quer ter. Tá bom demais. Mas ele tem que fazer direito. Isso, mas tem que fazer direito, ele tem que dar a boa aula, né? Então, acho que também não adianta você cobrar do seu treinador que ele seja o cara igual você né? Assim, porque eu sou assim, todo mundo tem que ser assim. Não, você tem que saber que o seu jeito é de um e os treinadores de outro, mas... o princípio básico é o que a gente está falando, é dar uma boa aula, é estar presente, é fazer e acontecer com que os alunos te respeitem e saiba que você tem o conhecimento. Agora, mais do que isso, ok, não tenho, beleza, entendeu?
Surgiu agora nessa conversa uma... Mais de 20 anos de experiência, Thiago. Quero ver. E agora? Você fala do que é um bom coach, né? E vocês foram falando, eu lidei com vários, né? Além de dar vários cursos para coaches, né? Eu também tive a experiência nesses anos agora de coach que não queria me respeitar, não queria baixar a bola, às vezes pela mesma idade, às vezes por falar eu já sei bastante. Um bom coach nunca sabe tudo. Um bom coach quer sempre aprender. Ele é humilde no sentido de estar aqui hoje aprendendo, não querer ser o ser superior que sabe tudo. Um bom coach vai assistir essa entrevista. Com certeza, um bom coach vai assistir e ele vai compartilhar essa entrevista, porque essa informação está gerando muito debate. Então um bom coach mesmo, ele tem que ter aquela garrafa meio vazia, meio cheia de conhecimento, né? E a garrafa nunca vai encher, é só você aumentar a garrafa. Então eu lidei com pessoas que falaram, não preciso mais aprender com você, eu já sei tudo. Eu falei, putz, que pena, né, cara? Que pena, porque você estava me ensinando tanta coisa. E era um cara que tinha que seguir a minha planilha. Então, assim, como coach, né? Eu falando, essa é a minha planilha. Dele, não concordo, tá, mas a gente aprendendo aí, ele falou, não preciso mais de você. Falei, tá bom, então voe e tal, mas pena, porque você estava me ensinando tanto. Então, um bom coach tem que querer aprender sempre, porque o conhecimento é infinito, ainda mais num esporte, né, numa prática que a gente tem, que tem tantos esportes envolvidos, esportes centenários, ginástica olímpica, levantamento de peso olímpico, que remo, separadamente, atletismo. Né? Olha o tanto de coisa técnica que tem dentro do CrossFit. É infinito. Nenhum coach de CrossFit nunca vai saber tudo. Nunca. Ainda mais um esporte aberto, que já entrou Strongman, entrou agora Powerlifting, entrou até bicicleta, teve ciclismo no Games, tem natação. Nunca nós saberemos tudo. Então um bom coach está querendo sempre aprender, sempre. E qualquer um ensina, até não. Principalmente os alunos iniciantes. Sim! Principalmente. Como arrumar uma estratégia para ensinar aquele aluno que não consegue entender. Ou como moldar um aluno fora dos padrões. Uma das coisas que eu nunca vou esquecer. Professor Stefano. Eu nunca vou esquecer do professor Stefano. E eu já usei esse exemplo. Ele falava assim, Chiquinho, quando você dá aula para uma quarta série, criança de 10 anos, é a melhor aula da sua vida. Eles fazem tudo. Pessoal, vamos pular, vamos fazer isso, vamos. Ele falou, quando você faz isso, objetivo cumprido. Você vai ser um ótimo professor. Só que, quando você encontra um aluno com dificuldade, eu não sei vocês, mas eu já dei aula para autista, eu já dei aula para síndrome de Down com problema de audição, pessoas que não falavam. É aí que você tem que realmente ser um bom profissional. Porque é nesse momento que você vai ter que usar das suas habilidades. Eu já falei para pessoas que um aluno que vai todos os dias, ele consegue dar uma boa aula. Uma boa aula no sentido de, ele reproduz o que está no quadro. Garçom. Pessoal, eu te pergunto, você é um professor que reproduz o que está no quadro? Você é um professor que simplesmente lê? É um professor que simplesmente lê o que está ali. Warm-up, pum, vamos lá, próximo. Isso daí qualquer aluno faz. Como você vai ser o diferencial? Qual é o seu diferencial? Então, todos aqueles alunos que fogem um padrão, é aí que o bom coach se destaca. Porque eu tenho aluno que chega todo dia atrasado, mas eu, como ser humano, tenho que ser um bom ser humano. Eu tenho que entender que ele chegou atrasado e que, sem expor ele de uma maneira negativa, faz seu aquecimento assim, 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 bonitinho e tal. Às vezes eu falo objetivo. E se ele me respeita, ou se eu mostro pra ele, ele vai ter uma admiração por mim, ele vai fazer sem indagar. Ele sabe que ele chegou atrasado, vai se introduzir até que ele entra realmente ali na aula. Então eu aprendi com o professor Stefano que o bom profissional, ele tem que estar preparado para dar aquela aula fácil, mas principalmente para aqueles alunos desafiadores. Você tem aluno, ou você já deu aula para aluno amputado. Sim. Aí eu te pergunto, e aí, você está preparado? Se você estava, ou imagine o primeiro aluno que você teve assim, você estava preparado? Imagine que não. Como trabalhar com ele? Procurando conhecimento, se desenvolvendo, não deixando a garrafa ficar cheia, sendo humilde e aprendendo com ele. Será que a gente consegue fechar aqui em uma mão características de um bom coach? E aí, uma das que eu falo, de verdade, iniciativa. Você tem que querer. E aí? Iniciativa, comprometimento, Empatia. Compromisso, empatia, né? Saber lidar com as pessoas.
Querer aprender sempre. Querer aprender sempre. Você nunca pode estar com o seu copo cheio. Se você está achando que você está com o copo cheio, amigo, coloca numa coqueteleira da Hopper que você vai ter muito para encher ainda. Que mais? E o comprometimento com o aluno, o interesse pelo cliente, né? Eu acho. Você está falando de ser responsável, né? Responsabilidade, né? A responsabilidade de trabalhar com seres humanos que precisam de você, né? A responsabilidade eu sinto muito falta na nossa cultura aqui, não só na minha área, na nossa área, mas ser responsável pelo que assumiu, né? Você assumiu um negócio, você é responsável pelo aquilo que você assumiu. Então não assume. Se não pode, não assume. Isso vale para além do box. Uma das coisas também que eu parei para pensar aqui, em relação à característica. Eu tenho uma característica, o Rodrigo outra e o Thiago outra. Eu já vi o Thiago dando aula. Acho que aula eu nunca vi o Rô dando aula. Mas eu conheço a característica deles por vídeo. Eu já vi, você posta às vezes de vídeo fazendo nos seus próprios seminários, workshops, tudo. Tem uma postura. Você é treinador de atletas de regional, tudo isso. Tem uma postura. Eu, às vezes, tenho uma postura muito séria. E, às vezes, tenho uma postura mais de boa. O bom treinador não precisa ser um palhaço. O bom treinador, ele também não precisa ser igual ao outro. O bom treinador tem que entender que ele tem as suas características e, com a característica dele, atingir um mesmo objetivo. Então, eu tô aqui, Rodrigo tá aqui, Thiago tá aqui. Cada um tem uma característica diferente, mas um mesmo objetivo. E aí, vocês não acham que tem que ser assim? A gente tem que fazer crescer a prática da atividade física e principalmente da nossa área que a gente entende, né? A atividade física que a gente acredita que é pelo meio do esporte mais intenso, do CrossFit, que tem essa dinâmica diferente. Então, se todos falarem a mesma linguagem e não, eu não gosto dele, ele é ruim, aquela é horrível, se todos falarem a mesma linguagem, a sociedade começa a acreditar mais na gente. Se a gente começar a cada um falar uma coisa, a gente perde credibilidade na sociedade e a prática do nosso esporte vai diminuir. Eu acho que cada box, acho que em cada box os treinadores têm que se falar, têm que trocar informações, têm que se indagar um com o outro, tem que falar, e aí, você viu esse artigo que saiu novo, ou você viu esse livro, ou você já leu sobre isso, ou você viu que fulano está falando sobre tal. Eu acho que trocar essas informações é sempre um momento onde o time cresce, né? Onde o treinador avança e eu, por ter essa oportunidade de trabalhar em vários lugares, eu consigo trabalhar com várias pessoas que ainda estão começando e que eu tenho que ensinar muito, muito, em lugares onde já tem pessoas com o mesmo nível que eu, aqui na Imbatível, com o Luiz e com a Antonelli, por exemplo, e que eu consigo trocar informações e aprender. Troco e aprendo. E outros lugares que eu estou ensinando. E que uma hora eu vou também aprender, porque essa pessoa vai evoluir. Então eu acho que os treinadores de cada espaço, eles têm que estar juntos, eles têm que ser um time. E eles têm que se comprometer em fazer aquele espaço ser o melhor espaço que ele possa ser. E aí com isso os treinadores só vão crescendo cada vez mais. Aí eu te pergunto, depois de tudo isso, você tem um bom coach? Pessoal, se você se viu em todas essas características, você vai ticando. O que foi muito bom, isso eu tenho iniciativa, eu tenho empatia, eu sou compreensivo, eu sou flexível, eu sou responsável. Se você tem tudo isso, perfeito. Se você não tem, para e reflete. É isso que você quer? Você quer continuar dando aula? Você quer continuar ajudando o seu aluno a cumprir o objetivo dele? Ou onde você gostaria de estar? Então pare e pensa, se você tem algumas características de um mau coach, você não sai do celular, você sempre chega atrasado, você termina a aula antes, às vezes você sai, nem cumprimenta o seu aluno, não dá um tchau, vai contra a nossa mãozinha aqui de um bom coach. E tem várias outras características. Reflete um pouquinho, porque se você não tiver amor pelo que você está fazendo, você está no lugar errado. Então pare e pensa nisso. Você tem que ser um bom coach, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser um bom profissional. Acho que a gente conseguiu
atingir um pouquinho deles, fazer eles refletirem sobre toda essa pergunta, sobre toda essa questão de o que é ser um bom coach. E eu acho que o pessoal ali vai estar pensando muito sobre esse assunto. O que vocês acham? Tomara, e se você viu até o final, quer dizer que você está no caminho certo. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse papo, você não vai deixar de dar like no vídeo. Se você acha que os seus profissionais precisam ver esse vídeo ou ter essa reflexão, eu acho que você pode dividir lá no seu grupo dos coaches. Se você acha que o seu aluno precisa também se indagar sobre qual é o posicionamento dele, eu acho que no grupo de alunos lá do seu WhatsApp, você também pode estar mandando. Então eu fico esperando a sua resposta. Responde aqui pra gente. Você tem um mau coach? Você tem um bom coach? Ou, vamos pensar no lado positivo, como os coaches poderiam melhorar? Para e pensa, divide com a gente aqui nos comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo.